Olá pessoal, no nosso módulo nós vamos tratar hoje da educomunicação na perspectiva da rede educomunicativa de participação social, controle social de políticas públicas e desenvolvimento territorial sustentável, a rede Educom. O Departamento de Formação de órgãos colegiados da CAR instituiu um processo de formação para conselheiros municipais de desenvolvimento sustentável e colegiados de desenvolvimento territorial. Fizemos as formações presenciais em oficinas dos 27 territórios, tivemos que parar por conta da pandemia da Covid-19, mas no processo de formação nós estabelecemos a criação da rede Educom. Essa rede Educom ela serve para dar continuidade, permanência à formação. Então é preciso que vocês entendam que a rede educomunicativa ela está sendo formulada como uma política pública da CAR para os conselhos e os colegiados, mas não no sentido de uma rede estadual, pertencente ao Estado. Ela é uma política pública para que a sociedade se aproprie da habilidade de utilizar a educomunicação a favor dos seus interesses, os interesses da sociedade em relação à execução, ao planejamento e execução das políticas públicas. Portanto, a rede Educom é uma rede que tem princípios, tem valores a serem seguidos, né? Ela é uma rede educativa, acima de tudo, ela serve para educar a sociedade naquilo que importa às políticas públicas. Que política pública tem em meu município e meu território? Como é que ela funciona? Como está o andamento dessa política? Como é que está a eficiência da execução dessa política? Está tendo qualidade a política pública realizada? Não está tendo? Está tendo corrupção, está tendo desvio de verbas, está tendo eficiência de quem está executando, enfim. A rede Educom é para que os conselhos e os colegiados territoriais produzam, comuniquem, produzam produtos educativos, comunicativos para si e para a sociedade, tratando das políticas públicas e dos interesses gerais dos povos e comunidades tradicionais, da juventude, das mulheres, tudo que se relaciona com orçamento público, gestão pública do orçamento, controle social de políticas públicas e, sobretudo, também, claro, a agroecologia e os temas relacionados à preservação do meio ambiente. Portanto, são temas envolvidos ao desenvolvimento territorial, ao desenvolvimento local como um todo, o desenvolvimento do município, dos territórios, tá certo? A rede Educom é uma rede de comunicação e educação articulada nos 27 territórios com a participação dos conselhos municipais, dos colegiados territoriais e também de atores públicos dos serviços públicos estaduais e municipais que estão ali no município, no território, realizando políticas públicas, como por exemplo os serviços territoriais da agricultura familiar, o CETAF, né? Você pode participar também como secretário municipal de agricultura familiar, pode participar, agentes públicos de assistência técnica, todo o pessoal que está aí na base realizando as políticas públicas, dialogando com a sociedade e fazendo por onde o desenvolvimento sustentável aconteça. Então vamos pensar um pouco sobre essa rede Educom, entender como ela funciona, quais são suas bases, seus princípios, sua estrutura, para que você, principalmente como representante do conselho e do colegiado, aqueles que nós chamamos de âncoras da rede Educom, que estão ancorando a rede dentro do seu município, dentro do seu conselho municipal, dentro do seu colegiado territorial, né, que estão ancorando essa rede, sendo um nó da rede, um laço, um ponto da rede, para que esteja participando desse grande tecido que é a rede Educom em todo o conjunto da Bahia. Você precisa muito bem entender como é que funciona para você ser um bom ativista da rede Educom. E você também que é o animador da rede Educom, né, aqueles dentre os âncoras que são escolhidos, eleitos, para serem os animadores da rede aí no território do município. Portanto, aqueles animadores que vão compor os núcleos operativos da rede no território. Esses núcleos operativos da rede no território é o conjunto dos ativistas da rede que devem se encontrar, se comunicar, se articular dentro do território para promover a rede Educom de comunicação, de educação, de controle social aí nos territórios e municípios. Os animadores da rede Educom são compostos por quem participou da formação, pelo agente de desenvolvimento territorial da CEPLAN, os nossos representantes da Bahia Até dentro do CETAFs, aí dos Serviços Territoriais da Agricultura Familiar no território,
e vocês, os animadores, tá bom? E também um representante do colegiado territorial, dentro do Norte. Então vamos lá, vamos conhecer a nossa rede melhor. Eu vou botar meu óculos para acompanhar aqui os slides que você vai acompanhar aqui na tela junto comigo. O que é a rede Educom? Bem, podemos dizer que a rede Educom é uma ferramenta de controle social de políticas públicas. Nós criamos a rede Educom, como eu disse, não para o Estado, mas para a sociedade. A sociedade que se articula em rede, que está conectada, pensando, conversando, distribuindo ideias, pensamentos, produtos educativos em todos os territórios, envolvendo os conselhos e os colegiados, tem a rede, essa rede que se forma a favor do controle social de políticas públicas, para defender os interesses da sociedade. Então a rede é para isso. A rede Educom é a articulação de ativistas para o fortalecimento da governança territorial. Nós estamos aprendendo aqui nesse curso o que é governança territorial, vocês têm visto nos outros módulos. Então a rede, claro, veja gente, como é que nós podemos agir melhor em defesa da governança dos nossos interesses, ou seja, daquele diálogo junto aos poderes públicos, daquela participação social que garanta a qualidade e a boa execução das políticas públicas. Se nós agirmos em rede, em conjunto, unindo todo mundo em torno de um propósito só, nós poderemos alcançar muito mais, não é verdade? Então a rede, ela é isso, são os ativistas, todos nós que estamos envolvidos com nossos interesses públicos, agindo em conjunto, articulados em rede, para alcançar os nossos objetivos. A rede Educom também é o espaço de formação para conselheiros municipais, membros do CODETE e população em geral, quanto aos temas participação social, democracia participativa e controle de políticas públicas. Nós já estamos falando isso aqui o tempo inteiro. Então ela é um espaço de formação. Por quê? Porque, como eu disse, a rede Educom, ela é o espaço, o ambiente onde a formação acontece permanentemente. Tanto por parte do governo, nós do Departamento de Formação que produzimos muitos produtos educativos para circular nos conselhos e nos colegiados, para toda a sociedade, quanto que vocês produzem. Porque uma das metas da nossa formação Educom é que vocês, os ativistas, os militantes, aqueles que estão envolvidos nos conselhos e nos colegiados para defender os interesses sociais, se apropriem da rede. Então ela é uma ferramenta da sociedade. E ela também é um movimento de voluntários para a governança e o fortalecimento da abordagem territorial. Por quê? Porque, como eu disse, a rede é da sociedade, então ela é composta de voluntários, são vocês, os conselheiros, os membros dos colegiados territoriais, os funcionários que estão envolvidos com as políticas públicas, exercitando esse diálogo permanente, essa atuação em rede, nos canais de YouTube, Facebook, Instagram, no WhatsApp, para fazer com que a sociedade conheça as políticas públicas, para defender as políticas públicas, para que elas atendam realmente aqueles interesses que a sociedade mais quer. Tá bom? Vamos passar, Ed, o nosso slide? Então vamos lá. Observe este slide. Primeiro, a rede se constituiu a partir da formação presencial que o departamento fez com conselheiros dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável e com os membros dos colegiados de desenvolvimento territorial. E que nós continuamos fazendo, só que deste ano a formação está sendo online, EAD, à distância, por conta da pandemia. Mas esta formação, onde nós encontramos os conselheiros e os membros colegiados e fazemos a formação, nós tratamos dessa questão da rede, da educomunicação, de como atuar em rede para defender os interesses sociais com as políticas públicas, e aí a gente conforma então os âncoras, né? Aqueles que participaram das oficinas, da formação online, estão, portanto, habilitados a serem membros da rede Educom, são os âncoras. Bem, depois nós articulamos todo mundo que participa da formação através de grupos de WhatsApp. Cada território organiza todos os que participaram do conselho e do colegiado da formação em um grupo de WhatsApp, onde esse grupo de WhatsApp é o grupo da rede Educom, ou seja, todos nós, você, eu, ele, seu vizinho, o camarada do município vizinho, todos que participaram da formação, dentro do nosso território, compomos um grupo de WhatsApp da rede Educom. Para quê? Para que todos nós continuemos
tratando da formação, da capacitação, dos interesses educomunicativos para a formação do desenvolvimento sustentável e a participação social no controle social de políticas públicas. Então, essa formação dos grupos de WhatsApp é muito importante. Depois que faz a formação de todos os âncoras, daqueles todos que participaram, como eu disse, elegem-se os animadores. Cada território, dentre os seus âncoras, elege os animadores da rede Educom. São 3 titulares e 3 suplentes por território e por categoria. Então são 6 representantes de CMDS, 3 titulares e 3 suplentes, 6 representantes de CODETE, 3 titulares e 3 suplentes, por território. Esses são os nossos animadores. Esses animadores, que são eleitos nas oficinas, e agora nesse ano com a formação presencial, vamos ter que fazer um encontro online também, com todos os animadores por território para eleger os nossos animadores. Esses animadores também constituem um grupo de WhatsApp que ficam só dos animadores com o departamento. Então o departamento tem todos os animadores dentro do grupo de WhatsApp da rede Educom e cada território, os animadores têm o grupo de WhatsApp dos seus âncoras. Então o DEFOC fala com o grupo de WhatsApp dos animadores e os animadores falam com os seus grupos de WhatsApp dos âncoras nos territórios. Assim nós mantemos um fluxo de comunicação, de ordenamento, de gerenciamento, de ativismo organizado na rede. Porque uma rede, para ela ser chamada assim, ela precisa realmente ter uma identidade, ter uma meta, ter função, né, ter interesses próprios, comuns. Então nós precisamos ter claro isso. Que quando a gente entra na rede Educom, a gente tem um propósito, fortalecer a governança, fortalecer o controle social. Então a gente tem que atuar dialogando. Então, nesse fluxo da rede, o departamento produz produtos educomunicativos, informações importantes, passa para os animadores, no grupo os animadores passam para os âncoras dentro do seu território e os âncoras têm coisas importantes do seu local, do seu território, do seu município, passa também para a rede e fica então essa via de mão dupla, vai daqui para lá e de lá para cá. Esses animadores, por sua vez, recebem novas formações. Eles são qualificados para serem ativistas mais atuantes, mais constantes, mais habilitados a fazer um ativismo mais forte, entendeu? Mais de frente na rede e nos territórios. Então, os animadores recebem uma formação a mais. A rede tem que ter prioridades, ela tem metas, né? Ela tem um campo de discussão, ela não pode discutir tudo e se perder nesse cipoal de coisas, não, ela tem que ter clareza de qual é o seu objetivo. Por isso que cada um de nós, âncora e animadores, participantes da rede, temos que estar zelando dentro dos nossos canais de comunicação para que não se fuja dos objetivos, dos conteúdos que a rede se propõe a fazer, a formar, a ser educativo. Então vamos lá. Primeiro são as políticas públicas da SDR e da CA. Né? Nós estamos constituindo a rede a partir da SDR e da CA, das políticas públicas de desenvolvimento rural. Então quais são as políticas públicas de desenvolvimento rural que tem no seu município, que tem no seu território? Você conhece? Onde elas estão acontecendo? Quantos milhões estão investidos aí no seu município, no seu território, com essas políticas públicas? Para que elas servem? Quais os públicos que elas se destinam? Elas estão chegando mesmo a esses públicos? Elas estão dando resultados concretos na vida das pessoas, na melhoria da vida? São essas as preocupações que nós estamos tendo na rede Educom. Olhar para a política pública e fazer o controle social dela. Principalmente essas de desenvolvimento rural da CA e da SDR. Depois, as políticas públicas em geral, porque a rede é para o desenvolvimento sustentável. Então ela vai se preocupar também com quais políticas públicas o município está fazendo no meu município. Né? Como é que elas, a mesma pergunta, como é que elas acontecem, quanto estão investindo, se está dando resultado. E as políticas do Estado em geral. Saiu da agricultura familiar do desenvolvimento rural, política de saúde, de educação, de cultura, de apoio social, enfim. Né? Temos que olhar para esse conjunto de iniciativas, porque são essas políticas que, em tese, são as ações que querem resolver os problemas da sociedade. Então nós estamos cuidando disso. E, bem, depois, as políticas públicas mais gerais, as políticas públicas do governo federal, por exemplo, né, que estão acontecendo aí também, que têm impacto positivos ou negativos nos nossos locais onde nós vivemos.
Bem, além dessas prioridades políticas públicas, a rede também declara, e aí todos precisam estar cientes disso, que ela tem temas prioritários, que são os temas transversais que nós podemos discutir na perspectiva das políticas públicas e para além delas. Podemos trazer sim para dentro da rede discussões importantes, produtos educativos sobre mulheres, questão de gênero, questão geracional de juventude, por exemplo, a juventude rural, um tema muito importante a ser discutido, o famoso tema da sucessão rural. Quem vai suceder os velhos que estão morrendo, os pais e as mães que são proprietários rurais da pequena agricultura? Os jovens estão indo para a cidade, estão indo embora, quem vai fazer a agricultura familiar funcionar? Essa é uma grande questão. Mas não só isso, a questão da juventude em termos gerais, né? Mulher e juventude, questões de povos e comunidades tradicionais, questões indígenas, questões quilombolas, questões da agricultura no sentido, na perspectiva da agroecologia, o do meio ambiente, e questões gerais também sobre orçamento público, o bom zelo e as formas e as ferramentas de controle social do orçamento público. Vamos para o próximo slide. Se você me perguntar quais as vantagens, professor Marcelo, de se ter uma rede Educom como esta, podemos citar algumas, e você, aí discutindo com seus pares, pode também levantar algumas outras que você possa encontrar e pode até nos dizer, além dessas, quais são mais, por que é interessante ter uma rede dessa, como ela pode servir e ser útil à sociedade. Vamos lá. Então, eu poderia dizer que, a rede ela promove a articulação permanente de atores diversos que precisam e devem colaborar uns com os outros. Na verdade, sozinho, ninguém faz nada, ninguém conquista nada. Cada dia mais está claro que a gente precisa atuar organizadamente e coletivamente para conseguir nossas coisas. Então a rede ela é um campo de articulação de todos nós. Segundo, ela permite um fluxo de produtos educomunicativos. Porque como a rede tem os canais e ela tem os meios de comunicação, a gente está fluindo vídeos, produtos em textos, cards, GIFs, seja o que for de linguagem, que podem ser utilizados a favor da educação, dessa educação em cima desses temas que nós falamos. Então ela é um campo de fluxo de produtos comunicativos e educativos para a sociedade. Ela também promove o reconhecimento do que acontece no lugar onde vivemos. Por quê? A rede Educom dá visibilidade, gente, ao meu município, ao meu distrito, ao que está acontecendo aqui na minha associação, a política pública que está acontecendo ali, naquela zona rural que ninguém está vendo, né? O que está acontecendo, o que nós estamos fazendo de bom, de positivo, as nossas experiências positivas que estão acontecendo com a sabedoria popular, sendo desenvolvida nas comunidades, né? Trazer essa positividade da visibilidade ao local. O local quer dizer aquele lugar onde a gente vive, que não aparece no Jornal Nacional, nem nos grandes meios de comunicação, não sei quando acontece uma tragédia, não é verdade? Então a gente tem que mostrar as coisas boas que estão acontecendo, nossa luta, nosso dia a dia e as coisas que a gente faz para melhorar nossas vidas. E também a rede, ela é um campo para criar o que nós estamos chamando de território-rede. Quer dizer, como é que o território de identidade se torna um território-rede quando ele tem realmente a capacidade de se organizar dentro de uma rede articulada através de canais e mecanismos de comunicação, ainda mais uma comunicação educativa, que possa dar corpo, dar identidade, dar uma ação coletiva, né, discutida, pensada, debatida por essa inteligência coletiva. Por isso que a educomunicação sempre a gente, como o professor Marcelo ensina, e todos nós falamos aqui, nós acreditamos muito nos processos coletivos, na produção coletiva do conhecimento. E a rede ela mesma já é essa chamada coletividade. Ela própria é um movimento coletivo pensando junto às coisas. Próximo slide aí, Ed. Olha aí. Como é que é mesmo para essa rede funcionar como eu estou falando? Isso não é um toque de mágica. Se cada um de nós não tomarmos a rede com nossa, e acreditar nela e fazer dela uma ferramenta de luta, um espaço de luta, um campo de formulação, de construção de sociedade, de mentalidade, de ideias, de boas ideias, ela não vai funcionar. Primeiro a gente tem que entender, gente, nós estamos na sociedade rede, a sociedade contemporânea. Se você olhar as grandes corporações, os bancos, as grandes empresas mundiais que estão mandando no mundo, dominando,
todas elas estão organizadas em rede, descentralizadas, espalhadas pelo mundo, né? Onde todo mundo pensa, todo mundo cria a partir das realidades locais e formulam as ações que precisam ser formuladas, mais aderentes às suas realidades. Então veja, o que nós queremos convidar vocês é que nós mudemos um pouco o modelo mental do que a gente recebeu aí do século XX. Nós sempre estivemos esperando que um presidente da associação resolva os problemas para a gente, que o nosso prefeito resolva tudo para a gente, que o nosso governador faça tudo, que o presidente seja o salvador da pátria. Esses modelos paternalistas, dirigistas que a gente chama, que precisa de autoridades, cuidando de um povo coitadinho, que não sabe nada, que fica à mercê desses salvadores da pátria, acabou, gente. Isso já mostrou que não dá certo. Ou seja, a estrutura em rede requer que cada um de nós, membros da rede, portanto um ponto da rede que articula a rede, um tecido da rede, pense numa rede de pescadores, ela é trançada, toda a rede é trançada. Então, você é um ponto que se conecta com outro, que se conecta com outro, que se conecta com outro. Quando você abre a rede, veja que não é um centro na rede, não é um ponto maior e os outros menores ao redor. Todos os pontos são importantes e a rede funciona como um tecido aberto, horizontal, onde todos os pontos são importantes. Existe entrada de informação importante daqui, da acolá, de lá e de cá. Existe uma ideia boa que sai daqui e acolá. Existe uma consertação do que está errado a partir de uma discussão de todo mundo, colaborando e participando. Reduzindo essas hierarquias de cima para baixo, entendeu? Esse é o modelo de sociedade que nós estamos querendo construir, que o mundo está exigindo que façamos. Então, a primeira coisa para a rede funcionar é que cada membro da rede se torne corresponsável pela rede, se preocupe com ela, dentro do grupo de WhatsApp atue. Bem, se cada um de nós somos fundamentais para o funcionamento da rede, ela não é hierárquica, ela é horizontal, rizomática, né, com todas as linhas sendo importantes na horizontalidade, não tem de quem manda, quem obedece, todo mundo é importante. É importante, portanto, quem compõe a rede, as instituições civis, as organizações que estão representadas na rede, tanto do poder público quanto da sociedade civil, engaje, participe, se responsabilize pela rede. E no caso da rede, quando a gente tem os nossos espaços digitais, nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, nós temos que nos engajar lá. Temos que curtir o canal, nos inscrever no canal, dar o like no canal. Para quê? Para que os algoritmos reconheçam que os nossos canais são visitados, reconhecidos e gostados e passem a dar mais visibilidade para a nossa rede. Então, se nós não fizermos esse papel de um entrar na rede do território do outro e fazer o like, dar a curtição, fazer o engajamento, a nossa rede fica fraca e invisível. Para ela ganhar visibilidade, é importantíssimo que todos se engajem como corresponsáveis da rede. O CODETE tomar a rede como ferramenta indispensável para a ação territorial. Eu estou lendo aqui o slide, e você está vendo aí. O Colegiado de Desenvolvimento Territorial, que é a representação dentro da Bahia mais importante do território, a representação da governança, dessa coletividade, da diversidade do território, precisa entender. A rede Educom é uma rede fundamental para a construção territorial. O território não está dado. O fato dele estar na lei, desenhado, ter um colegiado territorial, não garante. O que garante efetivamente um território é o funcionamento do capital social como território. Quer dizer, esse capital tem que se ver membro desse território, pertencente, e atuar coletivamente em favor do território. Então, entenda, a rede Educom é um processo de territorialidade, ou seja, de empoderar a sociedade com o seu território, da sociedade conhecer o seu território, se apropriar do que está acontecendo no território e agir em torno dele. Por isso, colegiados territoriais, a rede Educom é uma rede da política pública. O fazer territorial é também fazer a rede Educom. Uma coisa não anula a outra, ao contrário, é a mesma coisa. Bem, CMDS ser alcançados. Pois é, eis aí um grande desafio. São 417 Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável. Todos eles conhecem a rede? Todos eles estão recebendo os fluxos que eu falava de informação, de comunicação, de produtos educativos sobre as políticas públicas? Todos eles estão mandando, participando,
também botando material na rede para que a rede saiba o que está acontecendo no nível local. Chegar aos conselhos municipais é um grande desafio e fazê-los estar constantes na rede, permanecer ativos na rede com seus âncoras, funcionando ativamente ali. Então essa é uma responsabilidade de todos nós, do CETAF, do colegiado, do ADT, né? Dos nossos animadores, dos ativistas, dos norte, dos núcleos da rede. Isso é um grande desafio e nós temos que perseguir isso todo dia. E os serviços territoriais da agricultura familiar, o CETAF, essas estruturas que foram criadas pela SDR para serem os braços da Secretaria nos territórios, para descentralizar, para territorializar a ação da Secretaria, é exatamente para manter o diálogo, para manter a governança ativa ali no local onde as políticas públicas acontecem. Então, os CETAF precisam assumir a Rede Educom como uma tarefa política do seu fazer, porque a Rede Educom é uma forma contemporânea de construir território e desenvolvimento rural sustentável. Vamos para o próximo slide. Olha aí, os nortes, os núcleos operativos da rede nos territórios. Falei já antes. Os núcleos, nós criamos esses núcleos, gente, porque nós, os ativistas da rede, os animadores, os âncoras, os membros do CETAF, o ADT, o pessoal do colegiado territorial, todo mundo é responsável, mas se nós não dermos um corpo a esse grupo, ele fica muito solto e disperso. Então é preciso que o grupo que participa da Rede Educom, que são os animadores que receberam a formação e que estão ativos aí junto com o departamento para animar a rede, precisa se reunir, precisa definir estratégias, precisa fazer articulações no nível do território para fazer essa rede progredir. Então os núcleos operativos da rede é a junção dos animadores da rede de conselhos municipais e de colegiados territoriais, o ADT, o pessoal do CETAF e o pessoal do colegiado territorial, formando com suas representações esse núcleo operativo da rede no território. O núcleo é fundamental para que essa rede se consolide, né, para que ela tenha um núcleo ali ativo que mantenha ela viva dentro de cada território, porque a tarefa é processual. Né? O fato da gente fazer a formação, você sair aqui dessa formação, não quer dizer que a rede já está garantida. É preciso uma construção cotidiana e esses núcleos são as pontas aí da rede fortes que estão dentro dos territórios para fazer o ativismo funcionar. Esse slide agora, as parcerias da Rede Educom são diversas. É importante tratar disso. Os núcleos operativos da rede, que eu falei que tem uma importância de articular, de fortalecer a rede no território, deve procurar dialogar com as EFAs, os institutos tecnológicos, as universidades, os órgãos estaduais, as outras organizações sociais, aquelas que estão compondo o colegiado territorial, no nível dos municípios, os ativistas, os movimentos que tem, para esclarecer às pessoas que existe uma rede territorial e que ela é de todos, e que todos podem participar trazendo o olhar dos seus campos de ação para dentro dessa rede, somando, como a gente diz, a inteligência coletiva é sempre maior do que a inteligência individual. Quanto mais a gente coletivizar nossa inteligência e nossa ação, melhor. Por exemplo, através de parceria, os núcleos operativos da rede podem articular dentro de cada território cursos de formação para a Rede Educom. Os mesmos que o DEFOC faz e outros. Curso de aprender a editar e filmar, editar vídeos, o curso de fazer também cards através de Canva e outros programas de design, curso de ativismo em rede, cursos de controle social de políticas públicas. As universidades estão cheias de professores especialistas, né? Tem muitos jovens aí envolvidos, engajados em vários segmentos. Tragam eles para a Rede Educom. Discuta esse processo das políticas públicas e a necessidade do seu controle social através de uma rede articulada no nível do território. Bem, pessoal, agora nós vamos tratar de uma coisa muito séria. Os princípios da Rede Educom. Nós que estamos compondo uma rede educativa num mundo marcado pela mentira, pela fake news, pela pós-verdade, por esse jogo terrível nas redes sociais, nas comunicações, de mentir, inventar, de negar a realidade através de outras narrativas falsas, nós temos uma responsabilidade muito grande de sustentar a verdade nesse mundo para os nossos filhos, para nós próprios, para as próximas gerações. Então, na Rede Educom a gente tem princípios. Primeiro princípio, a gente não deve nunca
tratar de informações falsas. Não se deve circular na rede informações que vocês não sabem a idoneidade, não sabem o caráter e o interesse, o objetivo dessa informação, né? Não devemos tratar, portanto, com fake news. Nós também devemos nos preocupar em não nos envolvermos localmente com as informações e as discussões que são picuinhas locais, né, de disputas partidárias locais, divergências de grupos particularistas com os interesses muito particulares. Lembre-se, o princípio da Rede Educom é educativo. Então a gente tem que atuar aqui no número 2 de maneira crítica, isenta, com mais autonomia, tendo sempre o foco na notícia, o foco no fato, e não no desdobramento, nem o blá 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 em torno dele. Onde aconteceu, o que aconteceu, como aconteceu, qual a importância disso, de maneira clara, limpa, séria, tratando realmente como uma boa imprensa o faz. A boa imprensa e a velha imprensa que defende os interesses da sociedade. Muito cuidado para não agir dentro da Rede Educom, trazendo ideias particularistas de grupos, baseado em informações que não são reconhecidas por todos como verdade. Certo? Então trabalhe com o fato, aquele fato concreto que aconteceu, a importância daquilo, e seja sempre um educador na rede. Por isso que a gente diz que a rede se pauta pelo ato educativo. Ela é uma rede educativa, então quem é educador não deve estar querendo ser um cara que está brigando por interesses, por uma visão muito particular. Ele tem que se postar de uma maneira sempre a esclarecer a situação, a ampliar a visão da sociedade sobre um fato, a dar mais elementos para serem pensados aqueles fatos de uma maneira pedagógica, de uma maneira séria, de uma maneira coerente. E sempre preocupado com o bem geral de todos os resultados, e não meu particular nem do meu grupo. E atuar sempre com isenção, alto valor moral, que é isso que nós esperamos dos outros, né? Como Gandhi dizia, seja você mesmo aquilo que você quer ver no mundo, né? Aquilo que você espera que o mundo seja. Então comecemos com nós, tenhamos essa coerência moral, esse alto valor moral, que é isso que a sociedade precisa. E nós não podemos ficar esperando que o outro seja. Nós temos que ser o exemplo que o mundo precisa, né? Então, lembremos sempre que o foco da nossa rede, para não fugir, é controle social de políticas públicas, desenvolvimento sustentável. É isso que nós devemos estar focados. Vamos agora para o próximo slide. Desafios da Rede Educom. Esses também são alguns que nós levantamos. Você pode enxergar muitos outros. Mas, gente, vamos lá. Um dos grandes desafios é articular e garantir a permanência de instituições e pessoas na rede. Às vezes as pessoas começam, entram num movimento desse, acham bonito, legal, daqui a pouco some todo mundo. Como é que nós garantimos a permanência dessas instituições dentro da rede, que todo mundo esteja ali? Eu acho que o princípio é o convencimento da importância. Se eu entendo que é importante e que aquilo ali tem um campo de construção social, que é o território, se eu entendo que território se faz através de território-rede, eu vou entender que é importante eu permanecer na rede e estar ali porque ela está dando bons resultados. Eu estou conseguindo falar em escala, eu tenho canais no YouTube, no Instagram, no Facebook, os grupos de WhatsApp, a articulação concreta dos conselhos, dos colegiados, do CETAC, para falar das políticas públicas. Poxa, isso é uma coisa muito importante. Então isso dá sentido à rede, isso me garante permanecer na rede. Um outro desafio é gerar o tempo inteiro assuntos relevantes, né, com capacidade de comunicar também. Quer dizer, não basta eu ter um assunto relevante e não saber comunicar. Por isso que é muito importante que em cada território as redes estejam sempre, a Rede Educom, os ativistas, os norte, buscando qualificar a ação da rede através de cursos que qualifiquem a gente na intervenção junto aos meios de comunicação, das redes sociais. Então, algo relevante. O que é relevante falar na rede? Dentro daqueles círculos de nossas prioridades. São muitas coisas importantes, ainda mais no mundo desse que nós estamos vivendo, né? Negando nossos direitos, destruindo nossos direitos. São muitas coisas importantes para falar, para denunciar, para louvar também de iniciativas importantes, para tratar, explicar, educar as pessoas sobre as coisas importantes para a vida delas. A outra coisa é manter o fluxo de produção e circulação. Veja, além de eu saber o que está acontecendo, eu tenho que falar sobre aquilo, produzir, botar, eu tenho que ir lá no canal, eu tenho que publicar no canal. Não adianta eu mandar só no grupo de WhatsApp, gente.
Se eu mando somente no grupo de WhatsApp, já é uma forma, mas no grupo de WhatsApp todos nós já estamos ali unidos em torno daquele grupo, porque nós já sabemos o que é a coisa. Agora, o importante é a gente alcançar a sociedade que está lá fora, no município, no território. Então eu tenho que ir para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, porque são canais grandes que a sociedade toda, não só do município, do território, mas do mundo, acessam. Se eu quiser falar em escala para milhares de pessoas, eu tenho que manter esse fluxo. E você sabe, nos canais de rede, a gente precisa estar renovando o conteúdo, senão as pessoas esquecem. Você chega lá, tem o mesmo conteúdo de um mês atrás, então tem que ter esse fluxo permanente. Olha aí o CETAF, né, que tem muita informação das políticas públicas que estão acontecendo, que a sociedade não sabe, como uma fonte produtora de informação. Né? Olha aí as organizações quilombolas, de mulher, de juventude, que têm informações. Transforme isso em conteúdos educativos e passa para a rede. O tempo inteiro, se todos nós, não precisa uma pessoa estar responsável fazendo. Né? É importante que, como a gente disse, todos são responsáveis. Então, cada um no seu segmento, no seu lugar, vai fazendo seus produtos e vai gerando material para estar em fluxo na rede. A outra coisa é atingir o público desejado. Não adianta também a gente estar fazendo e não estar chegando quem mais precisa. Principalmente chegar nos conselhos municipais, chegar nos colegiados, e chegar nos beneficiários das políticas públicas, né? Chegar nos formadores de opinião do município, do território, para reconhecer o que está acontecendo, ter as informações importantes, chegar nos jovens, né? Nas comunidades mais distantes. Isso é uma estratégia que a gente tem que estar buscando o tempo inteiro para fazer a rede funcionar. Esses são grandes e bons desafios. Muito bem, próximo slide. Perspectiva da rede Educom. Quais são as perspectivas da rede Educom que nós temos? Poxa, são muitos, né? Se a gente botar essa rede na rua mesmo, botar esse bloco na rua com todos nós, tendo aquela coparticipação, a corresponsabilidade, atuando, permanecendo e mantendo o fluxo na rede, essa rede, ela que já é reconhecida aí estadualmente, nacionalmente ela já está sendo tema de mestrado, de doutorado, internacionalmente o Banco Mundial já olha para a rede Educom como um modelo que pode ser aplicado em outros países e outros estados que o Banco Mundial tem projetos também, como o Bahia Produtiva aqui na Bahia. Ela já está sendo reconhecida, mas a gente precisa dar muito mais força à rede Educom. Ela vai ser um exemplo para muita gente e depende de nós. Então as perspectivas são muitas, mas nós temos com a rede Educom a perspectiva de fortalecer a participação social nos rumos das políticas públicas. É para isso que ela existe, para fortalecer a governança, fortalecer essa participação, essa democracia participativa, estimulando as pessoas a conhecerem, a se envolverem com o desenvolvimento local, não só votando nos seus representantes, mas também cuidando da execução das políticas públicas. Contribuir para a sociedade local conhecer e entender as políticas públicas. Não é isso que a gente faz na rede Educom? A gente tem que explicar, trazer os elementos educativos, explicando como é que funciona aquela política pública, qual a importância dela, e também tratando se ela está dando certo, se não está dando certo, fazendo a sociedade acompanhar e participar, informando e educando a sociedade nesse sentido. A perspectiva também de fortalecer a territorialidade, como eu disse, quer dizer, não basta ter um território se não há territorialidade. Territorialidade é a apropriação do território, é o vivenciar o território, é o viver o território. Então, como é que eu vivencio o território onde eu vivo, onde eu habito? Que ações eu tenho articuladas? Que conexões eu faço? Que percepção eu estou tendo do meu território e agindo a favor dele? Né? Como é que minha instituição, minha organização, eu como ativista, eu como juventude, como mulher, como quilombola, como indígena, estou agindo pensando no nível do território? Então, se eu estou em rede territorial Educom, eu estou fortalecendo a territorialidade. Vamos lá, fortalecer e valorizar a democracia participativa. Como eu disse, a rede Educom é um canal para a participação, é um convite à democracia participativa, que é, gente, a saída para a crise terrível política que o mundo está vivendo, não só no Brasil, no mundo inteiro. As democracias representativas estão em crise, porque a política está sendo destruída como um valor, né? Está virando mercado, compra, os políticos eleitos estão virando uma casta que estão agindo independente de quem vota a favor de outros interesses que não da sociedade. É o que nós estamos vendo no geral no mundo. Então, claro que existem exceções, mas é um processo que é assim. Então, a gente tem que atuar fortemente para essa participação, para tirar a política da mão de poucos e deixar na mão de muitos. A política é um caminho, ela é um exercício, ela é um elemento central na vida da gente. Então, nós temos que nos apropriar dela. E, finalmente,
educar para a emancipação social e para uma cultura de colaboração, parcerias e atuação organizada da sociedade. Né? O próprio exercício de estar na rede já é um exercício para essa participação, para essa colaboração, para essa ação coletiva. Então lá, nos chamando para isso. Então vamos lá, meu povo, nos conectar, ter a rede Educom como nossa, fazer o nosso papel, nos responsabilizar, nos apropriar dela, nos apropriar do território e do município a partir dessa nossa grande organização em rede, território rede. Esta é a chave para a gente avançar. Um abraço, terminamos por aqui.